Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 21 de outubro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos informações de avanços ucranianos em vários lugares, além, lógico, de muita informação sobre a Avdiivka, onde as perdas russas continuam sendo absolutamente inacreditáveis. É muita perda russa, é muito blindado perdido ali, né? Aqui em Kherson, os ucranianos continuam lutando nas cidades que estão aqui na margem esquerda do rio Dnipro. Aqui em Verbove, os ucranianos avançaram no sentido dessa cidade aqui de Novofedorivka, e segundo os russos, eles estão tentando atingir a retaguarda das tropas russas que estão aqui em Verbove, um avanço estratégico aqui na região aqui de Permovaisk. Os russos parece que desistiram e os ucranianos avançaram ainda mais nessa região aqui. E a Avdiivka é aquilo que a gente falou ontem, né? Tem um monte de informação desencontrada, alguns russos disseram que tomaram Terracon de novo, né? E já tá desmentido, não tomaram Terracon nada. O que a gente tem certeza é que teve uma quantidade enorme de perdas russas aqui, principalmente neste quadrado aqui, ó, nessa área aqui, justamente entre Krasnohorivka e a linha de férrea que tem aqui. Essa região aqui, ó, isso aqui é uma mata, uma pequena matazinha, que os ucranianos fizeram um monte de posição defensiva aqui. E é lógico, para os russos chegarem na ferrovia, tem que primeiro derrotar essa coisa aqui ucraniana, e eles não conseguem de jeito nenhum. É impressionante, né? Vamos falar sobre os 2 aviões russos que caíram ontem, né? Parece que realmente a questão das sanções está se fazendo sentir, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas 2 aviões russos caíram, um militar e um civil, em locais diferentes da Rússia ontem devido a mau funcionamento no ar, né? Impressionante isso. Outra coisa que a gente ficou sabendo agora é que o general Surovikin acabou de ser demitido do exército russo. Olha que coisa, né? O Surovikin, que foi o general que preparou a defesa russa aqui, que realmente, né, é algo que os russos fizeram correto, conseguiram segurar a contraofensiva ucraniana aqui. Então o general Surovikin, num ambiente burocrático, o cara que faz coisas é demitido. É sempre assim, isso que funciona. É assim que funcionam governos. O pessoal funcionário público aqui no Brasil pode te dizer com certeza que é assim. Quem se mete a fazer coisa certa no serviço público acaba se tomando no rabo, né? Então foi o que aconteceu com Surovikin. É lógico, o motivo também foi a questão da rebelião do grupo Wagner, ele estava meio que ligado com isso, mas de novo, os caras que realmente resolvem as coisas no exército russo acabam demitidos, né? A gente vai falar também sobre o Putin, que teve aqui em Rostov-on-Don ontem discutindo com Gerasimov exatamente a questão de Avdiivka, mas muito curioso, eles posaram para fotos e coisa e tal, com um monte de papel em branco, coisa meio estranha ali, né? E vamos falar também sobre o relatório do Departamento de Estado americano, que identificou que o grupo Nova Resistência aqui no Brasil adivinha, um outlet de desinformação russa, né? É o pessoal que propaga desinformação russa aqui no Brasil. É só um dos grupos que propaga desinformação russa aqui no Brasil, né? Vamos entender o que isso significa no final das contas. Eu adianto que não é muita coisa, porque a gente já sabia disso, né? Esses movimentos ultranacionalistas todos que tem aqui no Brasil, movimento integralista, Nova Resistência, não sei o que é lá, tudo que tem nacionalismo exacerbado aqui, na verdade, é anti-americanismo e, por consequência, é propaganda russa. O pessoal do serviço secreto soviético sabia disso em 64, na época do golpe militar do Brasil, então não tem nenhuma novidade nisso daí, mas nós vamos entender alguns aspectos disso daí, né? Bom, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por primeiro escalão de funcionários estatutários do Encapistão, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site visãolibertaria.com, e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, só adiantando um pouquinho aqui, saiu uma imagem, né, os próprios russos publicaram essa imagem aqui, de um dos Ka-52 que tinham sido atingidos ali na base aérea de Berdiansk. Vocês lembram, no dia 17 de outubro, alguns dias atrás, os ucranianos usaram pela primeira vez o foguete ATACMS aqui para atingir essa base aérea aqui de Berdiansk, onde os russos mantinham um monte de helicópteros. E esses helicópteros faziam muita diferença, tá? Eram uma das coisas que estava impedindo o avanço ucraniano aqui na contraofensiva em Zaporizhia.
E originalmente se falou em 9 helicópteros destruídos. Aí ontem a gente já deu a notícia que com a imagem de satélite eles conseguiram contar 21 helicópteros destruídos ou danificados, né, entre Berdiansk e Luhansk. Luhansk também foi atingido essa base aérea aqui de Luhansk. Então, 21 helicópteros russos danificados ou destruídos nesse negócio. E aqui uma ideia de como é que ficam os helicópteros que foram atingidos pelos estilhaços, né? Dá para ver que esse helicóptero aqui, ele não foi dos helicópteros totalmente destruídos, ele, né, não pegou fogo, né? A gente viu lá que tinha helicóptero que pegou fogo, que não sobrou nada do helicóptero, né? Esse daqui não, esse aqui, em tese, ele pode ser reparado. Mas repara a dor de cabeça que vai dar para reparar isso aqui. Olha a quantidade de buraco, né? É lógico que eles vão trocar essas peças simplesmente, mas e esses fragmentos podem ter interferido no motor, podem ter interferido nas engrenagens, podem ter interferido na fiação. O que eles vão ter que trocar de peça nesse helicóptero, sinceramente, é porque eles falam, né? Helicóptero, assim, helicóptero de guerra, né? Se tiver um furinho ou outro, o pessoal nem se importa tanto. Mas olha a quantidade de furo que você tem aqui, né? A chance de um desses fragmentos ter também danificado algum sistema interno e coisa e tal é muito grande, né? Ou seja, como o pessoal está dizendo aqui, boa sorte consertando isso. Bom, a gente teve um ataque de partisãos em Melitopol ontem, né? Melitopol é essa cidade aqui, ocupada temporariamente pelos russos, e vocês sabem, tem um movimento partisão muito forte ali. Partisão são civis ucranianos que ainda estão na cidade e que fazem algumas travessuras contra os russos lá, né, quando tem a oportunidade. Então eles botaram fogo aqui num carro dos ladrões lá em Melitopol, dos invasores, né? Os russos lá não têm sossego mesmo, que bom que é assim. Bom, também a gente tem informação de que os ucranianos atingiram essa base que os russos têm usado para treinamento na cidade de Chulakivka, na região de Kherson. Chulakivka fica aqui, ó, aqui embaixo. Chulakivka, essa cidade aqui. Kherson está aqui, né, a cidade de Kherson em si. Essa parte sul aqui do Oblast de Kherson ainda está ocupado pelos russos, por enquanto, que a gente vai ver daqui a pouco as várias ações ucranianas aqui na margem esquerda, mas essa base aqui tem sido usada para treinamento. A base de treinamento, como eles mostram, fica nessa região aqui, ó, ou seja, seria alguma coisa em algum lugar por aqui. Mas, de qualquer forma, o importante é que foi atingida com HIMARS, né? Mísseis, foguetes GMLRS, são os HIMARS tradicionais, né? Então, excelente notícia, que bom que morreu mais um monte de russo aqui. Agora, a parte interessante da coisa, como vocês sabem, já há alguns dias, os ucranianos iniciaram uma grande operação aqui na margem esquerda do rio de Dnipro, né? Aqui nessa região, os ucranianos têm a margem direita ou margem norte, e os russos têm a margem esquerda ou margem sul aqui do rio de Dnipro. E os ucranianos fizeram algumas operações, a gente já falou, aqui na região de Pichanivka, e também mais agora a gente tem a informação que também fizeram aqui na região de Krink, e suspeita-se que outras regiões aqui também estejam sofrendo essas ações dos ucranianos, né? E, segundo a Astra Intel aqui, as forças ucranianas, como esperado, estão mantendo um silêncio operacional muito restrito ali na região, então os ucranianos não estão falando nada sobre isso. Na verdade tem acontecido desde o início, então a gente sabe que a coisa tá fazendo, eles estão fazendo muita coisa ali, mas eles não falam nada do que estão fazendo. A única informação que a gente acaba tendo é a dos bloggers militares russos, que esses sim falam, né? Então aqui, ó, ao redor de Krink, de acordo com reportes lá de campo, as forças armadas ucranianas conseguiram repelir um ataque das forças russas, né? O inimigo, ou seja, os russos, lançaram ataques com tanques e veículos blindados, e não conseguiram tirar os ucranianos daqui. Você lembra, Krink é essa cidade mais aqui para norte. Os ucranianos teriam feito uma ação aqui, tomaram uma parte da cidade e a mata que está ao sul da cidade aqui, né? Então ele já tem posições aqui nessa mata. E os russos tentaram atacar, tentaram retirar os ucranianos daqui, mas não conseguiram. Esse mapa aqui, ó, ele dá uma visão boa de como é que é a região. A cidade é tipo uma cidade comprida aqui, ó, tem bastante casas por aqui, mas logo depois dela tem uma região de floresta aqui, com mata e coisa e tal. Parece que isso daqui é uma expansão da cidade, tá vendo? A cidade está crescendo para cá, ó. O pessoal está vendendo lotes aqui, isso aqui são lotes à venda,
Tá vendo? Tem um monte de casinha aqui, ó. O pessoal tá realmente fazendo uma... Ou talvez pode ser uma região do que eles chamam lá de dachas, né? Aquelas casas separadas da casa normal. Lá é muito comum isso. Você tem um monte de lugar que você mora e do lado você vê aqueles galpões que o pessoal guarda coisas fora da residência, coisa e tal. Pode ser isso daqui, nessa região aqui. Mas o que interessa é, os ucranianos estão nessa área aqui e já estariam nessa floresta aqui. Dá para ver que é uma floresta bastante densa aqui. É possível que tenha um grande conjunto de posições defensivas aqui, né? Então, ontem os russos tentaram resolver o problema ali de Krink, né? Ou seja, tentaram tirar os ucranianos dali e não conseguiram. O Raibar hoje diz que as Forças Armadas da Ucrânia estão presentes ao sul do vilarejo de Krink, ou seja, estão na floresta que é ao sul do vilarejo de Krink, e então é sinal de que os russos falharam em tentar tirar os ucranianos ali, ó. Ao norte de Alesk, as formações ucranianas conseguiram se estabelecer ao longo da margem do rio Konka, né? A margem norte do rio Konka. O rio Konka é esse outro rio aqui, tá vendo esse rio que... na verdade ele não é um rio, tá? Ele é um braço do rio Dnipro. O rio Dnipro, a parte principal é essa parte aqui, aí tem tipo um braço do rio, ele se separa lá em cima e depois junta de novo com o rio aqui embaixo, né? Então eles chamam isso de rio Konka, embora seja só um braço do rio, né? Então, o que ele está falando aqui é que os ucranianos se estabeleceram na margem norte do Konka, ou seja, já é na margem esquerda ou na margem sul do Dnipro, e continuam a fortificar suas posições. As forças armadas russas estão usando artilharia e fogo de morteiro, mas não conseguiram tirar o pessoal de lá. Batalhas continuam em Krink, a oeste e a leste, e para o sul, as forças ucranianas controlam aproximadamente 1 quilômetro de área na floresta. As forças armadas russas ainda não conseguiram liberar completamente a área de população. Ou seja, o que ele está falando aqui é justamente que os ucranianos ultrapassaram aqui a população, aqui a cidade, né, o vilarejo, e controlam 1 quilômetro aqui de floresta aqui ao sul de Krink. Os russos estão tentando tirar o pessoal daqui, mas não estão conseguindo não. Até aqui não conseguiram, né? E uma outra coisa importante aqui, o pessoal falando, é justamente que aqui, ó, a margem esquerda do rio Dnipro está sob controle do inimigo, ou seja, dos ucranianos. Nossa aviação e artilharia estão ativamente trabalhando contra o inimigo. Lembra, isso aqui é um blogger russo, então o inimigo aqui são os ucranianos. E, ao mesmo tempo, o inimigo conseguiu retirar 300 de suas tropas e trazer novas tropas em todo o Dnipro. Então isso aqui é uma informação muito importante. Repara que os ucranianos estão realmente conseguindo estabelecer a comunicação. Não é meramente um grupo que foi lá, realizou uma ação e está voltando, não. Os ucranianos estabeleceram uma comunicação e estão conseguindo fazer até a rotação de tropas na margem esquerda do rio Dnipro. Isso mostra mais uma vez que é uma operação séria. E aquilo que eu falei para vocês. No momento que os ucranianos conseguirem estabelecer uma área significativa aqui de controle na margem esquerda do rio Dnipro, eles podem começar a usar pontões aqui no rio Dnipro para trazer equipamento blindado e coisa e tal, e fazer um avanço mais sério nessa região. Mas primeiro eles precisam liberar uma área considerável aqui, justamente para afastar os aviões, né? Porque se eles botarem os pontões com os russos ainda controlando essa região, seria muito fácil para eles, com um avião, destruir esses pontões, né? Além disso, o Romanov, que é um outro blogger militar russo, está falando aqui que continuam as batalhas na área de Pichanivka. Você lembra, o início dessa confusão toda foi justamente quando o Raibar falou que os ucranianos tinham atravessado aqui na área da ponte ferroviária, né? Essas pontes estão destruídas todas, tá? Tanto a ponte ferroviária aqui, quanto essa outra ponte aqui, estão todas destruídas. Mas, de qualquer forma, os ucranianos avançaram aqui de alguma maneira e estão atacando Pichanivka, né? O alerta original do Raibar é que eles teriam tomado Poima e estariam atacando Pichanivka. Poima, a gente não tem nenhuma evidência de que os ucranianos chegaram até ali, mas Pichanivka a gente tem várias evidências de luta dos ucranianos no início, né, alguns dias atrás, e agora, novamente, ele está falando que estão brigando por Pichanivka aqui. Ou seja, mostra que é uma força muito grande mesmo dos ucranianos. Não foi uma coisa surpresa, um negócio para pegar os russos desprevenidos, eles estão realmente apostando nesse fronte aqui, né? Bom, falando mais acima na linha de frente, aqui próximo a Verbove, né? Então aqui a gente falou dessa linha de frente aqui em Kherson.
Verbove é essa região aqui, né, que tem Robotnik, Novoprokopivka, e Verbove é aqui. Os ucranianos estão tentando tomar a cidade de Verbove e também caminhar em direção ao sul aqui nessa região, né? E a informação que a gente tem é que esse aqui é uma imagem de um Bradley das Forças Armadas Ucranianas fazendo um ataque contra trincheiras russas aqui. E segundo a Astraia, a gente tem aqui, existem desenvolvimentos positivos nesse setor. E o Argonzo, né, que é mais um blogger militar russo, ele coloca aqui a informação, a tradução está aqui, na direção de Zaporizhia, ou seja, naquela direção ali que a gente estava falando, os ucranianos, com apoio de artilharia, avançaram a oeste de Novofedorivka. O vilarejo ainda está a 6 quilômetros distante deles, então o vilarejo não corre perigo, mas a ideia deles, o problema das forças armadas russas é diferente. Os ucranianos estão tentando entrar na retaguarda das posições russas a noroeste de Verbove. Então, ou seja, qual que é o problema que eles têm aqui, né? Os ucranianos tentaram um avanço direto aqui em Verbove, mas os russos estão muito bem posicionados aqui dentro. O que os ucranianos estão fazendo? Eles estão avançando aqui a norte em direção a Novofedorivka, justamente visando chegar nas forças armadas russas pela retaguarda aqui, né? A gente não sabe se tiveram sucesso ou quanto de sucesso tiveram. A gente sabe que tiveram algum sucesso. O próprio Argonzo está falando ali que eles conseguiram avançar alguma coisa aqui a oeste de Novofedorivka, né? Novofedorivka é esse outro vilarejo aqui. E certamente a próxima proposta seria eles descerem aqui para pegarem a retaguarda russa em Verbove. Vamos aguardar para ver se eles conseguem fazer isso, mas a situação está caminhando ali na região de Verbove. Aqui também, de acordo com outro canal russo aqui, os ucranianos não estão diminuindo a pressão em Zaporizhia. Continuamente estão usando todas as armas, recebendo mais suprimentos dos aliados ocidentais. Existem perdas, sem dúvida, mas o momento parece estar com os ucranianos. Olha só, esse aqui é um outro blogger russo. A oeste e a noroeste do vilarejo de Verbove. Hoje, durante a rotação das tropas inimigas em posições avançadas, com a ajuda do ajustamento por reconhecimento de drone, nós conseguimos infligir danos numa acumulação de pessoal de um D30. 3 ucranianos foram para a bandeira e 4 mais deitaram sem conseguir levantar, né? Ou seja, o que ele está falando aqui é que os russos conseguiram atingir os ucranianos e aparentemente fizeram 3 feridos e 4 mortos, né? Só que o ponto principal aqui, né, ninguém tem dúvida que alguns ucranianos estão morrendo ali, infelizmente. O inimigo ainda usa munições cluster, canhões de artilharia e etc. A atividade do inimigo não diminuiu por 3 meses. Os que eles chamam aqui de fascistas estrangeiros estão aumentando o suprimento para as forças armadas ucranianas com tecnologias modernas. Armas antidrone, drones kamikazes, drones de reconhecimento, sensores de movimento, guerra eletrônica direcional que pode ser carregada por um soldado ucraniano e muito mais, né? Ou seja, o russo aqui falou que eles tiveram um sucessozinho, conseguiram matar uns ucranianos, mas que a situação lá está muito feia ali na região. E, de novo, aqui também a gente não tem muita informação devido ao silêncio operacional dos ucranianos, né? Indo mais para frente um pouco, aqui em Permovaisk. Permovaisk já é bem mais para cá, já é perto de Avdiivka. Aqui, Permovaisk, essa cidade aqui, mas na verdade eles se referem a essa região toda aqui, né? Inacreditável, ao sul do vilarejo de Avdiivka, que supostamente é o principal eixo da ofensiva russa, né? Então, Avdiivka é exatamente onde os russos botaram todas as fichas, botaram todos os equipamentos, todo o pessoal para tentar avançar ali. E, no final das contas, as forças ucranianas acabaram avançando, né? Acabaram avançando e liberando o território que fica bem ao sul ali de Permovaisk, essas áreas novas aqui que foram liberadas pelos ucranianos em direção a Pisk. Então, se você olhar aqui, esse mapa aqui está um pouco diferente, porque justamente na ofensiva russa que eles estão fazendo aqui, eles avançaram um pouco aqui ao norte desses rios aqui, ou lagos, eu não sei, que tem aqui, né? Então os russos avançaram aqui, não conseguiram avançar muita coisa, mas avançaram alguma coisa, só que os ucranianos conseguiram avançar aqui em Permovaisk em direção a Pisk. Ou seja, isso aqui está ficando perigoso para os russos, né? Porque virou aqui um saliente
muito pronunciado aqui para os russos nessa região norte aqui, e podem certamente ter problemas aqui depois nisso daqui, né? Aqui, Vodiane e essa outra cidade aqui foram tomadas aqui. Os russos tentaram avançar, né? Não conseguiram avançar muita coisa aqui no sul, mas tentaram avançar para cá. Aqui, ó, Vodiane e essa outra cidade aqui, eles avançaram aqui e os ucranianos avançaram nessa direção de Pisk aqui, né? Eles vão ficar com um saliente bem pronunciado aqui e pior, em condição desfavorável. A única rota que eles têm para abastecer essas tropas é essa estradazinha aqui, a C051803, que está bem perto da linha de frente, ou seja, uma vez que eles não têm mais Permovaisk, eles vão ficar numa situação complicada, essas tropas russas que estão aqui. Bom, e aqui a gente tem um outro recado de um outro blogger russo aqui, Marina... Bom, Marina alguma coisa. A Marina of Kharkiv, Marina de Kharkiv. Na ofensiva de Avdiivka. Como dizem os soldados do 11º Regimento da DPR, DPR é, entre aspas, República Separatista de Donetsk. É lorota isso, não existe movimento separatista nenhum ali, é tropas russas ali na região de Donetsk, né? Como esse pessoal aqui disse, aquele monte de dejetos, né, o tal do Terricon, próximo da cidade, é controlada em parte, por um lado, pelos nossos, e o lado oposto está sob ataque, né? Então, as posições recapturadas do exército ucraniano nas florestas não foram mantidas. Então, ou seja, em Permovaisk não tivemos sucesso. Então aqui ele está falando justamente das áreas que os ucranianos tomaram ali em Permovaisk. Os soldados estão exaustos, estão muito exaustos. Mais de 10 dias de grande tensão e a complementação, ou seja, a substituição dos soldados que morreram ou que foram feridos, só substitui parcialmente e também não é boa nem em quantidade nem em qualidade, porque é muita gente sem combate, sem experiência de combate. Então, ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que o pessoal está exausto, dos russos ali em Avdiivka, faz sentido, já faz mais de 10 dias que eles estão lutando ali, e muitos mortos não são repostos porque não tem gente experiente, né? As perdas são muito sérias. Em adição aos mortos e feridos, tem também os desaparecidos. Um grande dano de drones inimigos e munições cluster, né? Ou seja, o maior dano é feito por drones e munição cluster. As estradas que chegam aos suprimentos e reforços ainda não foram bloqueadas ou quebradas, né? As estradas para os ucranianos. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que os russos estão avançando aqui em Avdiivka, estão tentando avançar aqui em Avdiivka. Ele disse que tomaram... Esse aqui é o Terricon, tá? É uma montanha de dejeto que tem da mina de carvão que tem aqui do lado, né? Então essa montanha de dejeto ela tem uns 30 metros de altura e, embora não tenha nada ali, os ucranianos montaram um monte de ninhos de metralhadora, então é uma posição defensiva muito forte dos ucranianos. Aí ele está falando ali que eles chegaram a tomar uma parte aqui do Terricon. Na verdade, tem outros bloggers russos dizendo que eles tomaram o Terricon todo de novo, né? É a segunda vez que falam isso. E a gente vai ver depois que é mentira. Mas, enfim, de qualquer forma, ele falou que os soldados estão muito cansados e coisa e tal, e não conseguem interromper as estradas que abastecem aqui o exército ucraniano, que é tipicamente essa O0542 que passa aqui. E, enfim, não conseguiram o objetivo deles de interromper o abastecimento da cidade, né? E ele reclama mais aqui do problema de número de feridos muito grande, o número de mortos muito grande. Enfim, a gente sabe que a situação não está boa para os russos ali, né? Eles perderam muito equipamento mesmo ali. Aqui também, ó, outra informação aqui. Ontem, como vocês sabem, foi a maior número de perdas de pessoal, tanques e blindados para as forças russas na guerra. E outro ataque desastroso ali em Avdiivka. E aqui nesse mapa aqui você pode ver esses pontos vermelhos aqui foram pontos onde foram detectadas forças russas. Então você pode ver que realmente aqui no Terricon, ó, o Terricon está aqui, né, aquela montanha de dejeto, tem uns pontinhos vermelhos aqui, teve combate no Terricon. Também aqui nesse quadradinho aqui, a gente vai ver que esse quadradinho aqui é o quadradinho da morte. Os russos perderam muita coisa aqui, né? Enfim, mas nada que os russos conseguiram manter. Ou seja, uma coisa é você conseguir fazer uma batalha aqui nessa região, outra coisa é você conseguir manter aquela posição, né? Os russos não mantiveram nada, né?
Então aqui, olha só, o inimigo continua tentando avançar ali em Avdiivka. De acordo com Yuri Butuzov, um grupo de assalto dos ocupantes, dos russos, conseguiu subir o monte lá do Terricon, tal como fizeram no dia 10 de outubro. E então os russos foram mortos imediatamente da mesma forma. Os ucranianos já estão esperando isso, já sabem por onde os russos vêm, os russos não mudam as táticas, não tentam outras abordagens, tentam repetir a mesma coisa que eles fizeram antes, e se os ucranianos conseguiram derrubar antes, não vão conseguir agora de novo, né? Os ucranianos já sabem esse truque, né? Então aqui é a imagem que o russo colocou, dizendo que tomaram o Terricon, tá vendo? Aqui o Terricon tá nessa área, justamente eles estão dizendo que tomaram o Terricon. É falso. Não tomaram, os ucranianos retomaram tudo lá, né? E aqui tem algumas imagens, cara, olha só a quantidade de blindado russo destruído aqui, os russos continuam tentando avançar aqui. Isso aqui é logo ao norte do Terricon, mais uma tentativa russa de avançar ali e só coisa destruída, né? Aqui, ó, isso aqui é o Terricon, tá vendo? Deixa eu ampliar essa imagem aqui. Isso aqui é o Terricon. É uma montanha de dejetos aqui, que tem várias posições defensivas ucranianas aqui em cima. Os russos tentando chegar aqui, eles chegaram realmente a tentar tomar o Terricon. Um monte de blindado aqui, virou tudo lixo. Muito lixo russo, né, aqui nessa região, né? Impressionante mesmo. Aqui tem mais uma imagem que eu vou ter que botar oculta, porque o YouTube não gosta desse tipo de coisa, mas mostra um monte de soldado russo morto ali num buraco. E aqui eles falam, o Military Lab fala aqui especificamente sobre esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado aqui, que tem mais ou menos 1,5 km quadrado de terreno, está literalmente cheio de tudo quanto é tipo de tanque destruído, veículos blindados de infantaria, corpos de russos. É um campo pequeno, que agora é um daqueles lugares que vai ser lembrado para sempre nessa guerra, né? Ele pede até algumas sugestões de nome para esse lugar aqui, o Quadrado da Morte, sei lá. Enfim, e justamente aqui é aquilo que eu falei para vocês, tá vendo aqui? Ó? Aqui é a estrada de ferro, né? Aqui é Krasnohorivka. Os russos querem ultrapassar a estrada de ferro para tomar Stepov, que é essa cidade aqui, para poder chegar perto da linha de suprimento dos ucranianos. Para fazer isso, eles precisam tomar essa posição defensiva dos ucranianos aqui. É uma pequena florestazinha que tem aqui, ó, que os ucranianos botaram um monte de trincheira aqui, e isso impede que os russos cheguem. Então os russos estão vindo por nesse quadrado aqui, e tentar tomar isso daqui e não conseguem. Aqui também, aquela imagem que é a capa do meu vídeo de ontem, que os russos vieram, fizeram a volta e voltaram aqui, é justamente aqui, ó, essa região aqui de novo, e lembra aqueles tanques todos, aqueles blindados todos, foram destruídos aqui, né? Aí aqui tem a contabilidade que o pessoal fez dos BTRs que estão destruídos aqui, ó. Aqui foi a volta, tá vendo aqui que eles fizeram ontem, e aí destruíram não sei quantos blindados aqui. Tem muitos blindados destruídos aqui também pela artilharia ucraniana. Tentaram vir para cá também, acabaram todos destruídos. Esses aqui chegaram perto, mas também foram destruídos aqui, tá vendo? E aqui é aquela matazinha, deixa eu tirar a cabeça aqui, essa matazinha aqui que tem posições defensivas ucranianas aqui, que os russos simplesmente não conseguem tirar, não conseguiram tirar os ucranianos daqui, e nisso estão perdendo esses equipamentos todos aqui. É realmente impressionante a quantidade de equipamentos nessa região aqui, né? Então aqui ele está mostrando aquele quadrado, é perto de Avdiivka, é acima do Terricon, então tá aqui o quadrado da morte aqui dos russos, né? E uma coisa que eles estão falando aqui, ó, olha só, de todos esses tanques destruídos aqui, ó, lembra que aquele campo coberto de neve que a gente falou no vídeo ontem, né? Os analistas militares colocaram mais ou menos 30 equipamentos russos destruídos só ali entre APCs e tanques. E desses, mais ou menos metade são BTRs 82A 8x8 anfíbio, que são o último modelo de produção da família dos russos, ou seja, é equipamento novinho que os russos botaram, eles realmente apostaram, queriam conseguir avançar ali, botaram tudo para avançar mesmo e não conseguiram, perderam tudo. Pode começar a fabricar de novo, porque essa leva já foi para o ferro velho. Ó, isso daqui é a contabilidade até o dia de ontem, tá? Não tá incluído o dia 21 ainda não, né? Se você pegar todas as mortes dos russos desde o dia 10, dia 11, quando eles começaram
essa ação em Avdiivka, já tem quase 9 mil russos mortos ali, 218 tanques, cara, 218 tanques. O exército brasileiro inteiro tem 400 e poucos tanques. 218 foram 10 dias de batalha ali em Avdiivka. E BMPs tem 400 já destruídos, também BMPs são blindados de transporte de pessoal, veículos de apoio de infantaria e etc. Também um monte de equipamentos de artilharia destruídos, caminhões. Enfim, realmente impressionante isso daí, né? A quantidade de perdas russas ali. Hoje teve mais 790 russos mortos, mais 16 tanques destruídos, é um número considerável, 16 é bastante coisa. 55 blindados de diversos tipos destruídos também, né? Então, continua o inferno russo ali em Avdiivka, e você pode falar assim, ah não, mas não tem problema, perder material você perde mesmo, desde que você esteja avançando, faz sentido, né? Tanque está ali para ser destruído mesmo. E é verdade, o problema é que eles não conseguem avançar, eles não estão avançando, eles continuam no mesmo lugar, tentando os mesmos objetivos, sem sair do lugar e perdendo, perdendo, perdendo. Vamos ver por quanto tempo eles vão conseguir manter esse ritmo, né? E o Noel Reports traz aqui que ao sul de Bakhmut, ali na região de Kurdyumivka, os ucranianos estão avançando seriamente ali, né? Fica mais fácil da gente entender vendo esse mapa aqui do Poulet Volant, que é um analista francês que faz os mapas deles são muito bonitos, em termos de detalhe, coisa e tal. Ele colocou aqui que os ucranianos conseguiram um controle maior sobre essa área aqui a norte de Klishchiivka. Já era uma área que já era considerada de controle dos ucranianos, mas os ucranianos conseguiram realmente botar o pé aqui agora e ultrapassar, né? A zona cinza já está do lado de lá. Os russos perderam essa região aqui ao norte de Klishchiivka, né? Então, se a gente olhar aqui no mapa, isso aqui é Bakhmut, é um pouco mais aqui para cima. Aqui, esse mapa aqui já dá essa região toda, tá vendo aqui a Klishchiivka aqui. Essa região aqui já é de controle dos ucranianos até a linha de trem. A linha de trem virou um separador, essa linha de trem aqui na região, ela é relativamente alta, né? Então, acaba que um lado tem dificuldade de atravessar para o outro lado. Mas os ucranianos já têm feito várias operações aqui do lado de cá. Outro dia a gente falou que os ucranianos estavam atacando esse terricon aqui. Isso aqui também é um terricon de outra mina que tem aqui na região. E os ucranianos estavam tentando chegar aqui, né? Mas o que ele está falando de mais significativo refere-se a Kurdyumivka, essa cidade aqui que os ucranianos estão também tentando tomar há algum tempo. Ela está na zona cinza, está em disputa entre os dois, e o que ele fala aqui, justamente ele mostra aqui, ó, o avanço ucraniano aqui. Os ucranianos ultrapassaram a linha de trem e estão atacando Zelenopilia, que é o outro lado de Kurdyumivka, né? Outra cidade aqui. Teriam tomado aqui mais 0,05 km, um pedacinho pequeno, mas avançaram aqui em direção a Kurdyumivka, é o que o Noel Reports está se referindo, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a ofensiva de Avdiivka no dia 20 de outubro, né? Fala sobre todas as perdas e teve avanços marginais. Eu não sei não, eu não vi avanço marginal nenhum ali não, mas enfim. Os ucranianos continuam uma operação em terra maior do que o normal na margem esquerda do rio de Dnipro, ali em Kherson, né? É aquilo que a gente falou, eles estão sendo cuidadosos para não dizer que é uma contraofensiva, que era um avanço ali, mas é uma operação maior do que o normal naquela região, né? O que ele traz de novidades interessantes aqui é justamente que o Putin visitou o Distrito Militar Sul, ali em Rostov, e estava discutindo a situação lá em Avdiivka com o Gerasimov. A gente vai falar sobre isso mais daqui a pouquinho, né? Outra informação que a gente teve lá na Rússia é que 2 aviões caíram no dia de ontem, né? Esse Il-76, que é um avião militar de transporte, caiu no Tajiquistão. É um avião russo, mas caiu no Tajiquistão, justamente porque falta de manutenção, provavelmente. Infelizmente, as pessoas que estavam dentro do avião sobreviveram. E teve esse outro avião aqui, que é um avião de passageiro civil na Rússia, que, segundo eles estão dizendo, caiu. E próximo, na região de Kremerovsk, aqui na Rússia, né? As autoridades ainda não encontraram os restos do avião. Foi alguma coisa feia, né? Caiu mesmo. Longe da guerra, tá, gente? Não tem nada a ver com guerra, não. Isso aí, o avião caiu por problema de manutenção. A gente tem falado aqui dos inúmeros incidentes que têm acontecido lá na Rússia, porque justamente a Rússia está fechada para o mundo devido às sanções. Eles confiscaram os aviões para eles, mas aí não conseguem dar manutenção.
e começa a ter esse tipo de problema, né? Bom, o general Surovikin, que é esse rapaz aqui, ele foi substituído oficialmente pelo general Afzalov, como comandante das forças aeroespaciais russas, né? Lembrando que o Surovikin ele já foi o comandante de todas as tropas russas ali na Ucrânia, e ele foi o responsável por decidir fortificar a linha de frente, criar as famosas linhas Surovikin, que realmente acabaram se mostrando efetivas contra o exército ucraniano. Então, ou seja, o cara que fez uma coisa positiva, que é quem está garantindo ainda a Rússia manter, por enquanto, né, a ocupação em algumas áreas da Ucrânia, o cara foi demitido, completamente substituído pelo Afzalov, né? Isso é tradicional em países muito burocráticos. Quem se atreve a fazer alguma coisa positiva acaba perdendo espaço, né? E é importante notar também que, é lógico, o que teve de diferente aqui é que o Surovikin parece que estava envolvido naquela tentativa de golpe do Prigozhin que teve em final de junho, né? Então é por isso que ele foi retirado, mas ele já tinha sido tirado do comando das tropas principais, ele já tinha sido punido por ter trabalhado, né? Se você trabalha muito em qualquer coisa burocrática, você é punido por isso, né? Então, e ontem também o Putin foi lá em Rostov-on-Don conversar com Gerasimov, e aí, é lógico, a televisão russa mostrou um monte de imagens, um monte de vídeos, e o que chamou a atenção foi isso daqui, né? Que eles estão olhando aqui uma pilha de papel que aparentemente não tem nada em cima, né? Não tem nada escrito aqui, né? Tá aqui a imagem da TV russa mostrando, realmente não tem nada ali, coisa e tal. Agora, é importante notar que, assim, não chega a ser... O pessoal está fazendo brincadeira com isso daqui, né? Dizendo que, olha só, Rússia usa uma tinta invisível nos mapas e apenas as pessoas escolhidas conseguem ver isso, né? O outro aqui está dizendo que, na verdade, aquilo ali é um papel que diz tudo que os russos conseguiram durante a ofensiva russa, né? Ou seja, nada, não tem nada escrito ali. Mas dá para entender isso daqui. Provavelmente o mapa está aqui embaixo, e na hora que a televisão veio gravar, o pessoal botou um papel em cima para não vazar nenhuma informação, para não ter nenhum risco, né? Também não é assim, mas enfim. De qualquer forma, ficou engraçado. Eles podiam ter botado um outro mapa com informações erradas ou sem informação significativa, né? Para não ficar tão feio assim. Botaram um papel em branco, sinal que, no final das contas, ficou estranho essa gravação, né? E aqui a gente tem uma informação de blogger russo falando sobre essa reunião do Putin com Gerasimov, né? Mas é aqui diz, olha, depois da visita para Rostov, no quartel-general do grupo, houve um encontro de comandantes da Batalha de Avdiivka. Então, depois que o Putin saiu de lá, o Gerasimov se reuniu com os comandantes da Batalha de Avdiivka e ficou claro que a reunião do Putin e do Gerasimov não era sobre assuntos privados, mas sim sobre a linha de frente, sobre a situação na linha de frente, né? Talvez seja hora de começar a punir os comandantes dos assaltos de Avdiivka. Eles providenciaram equipamento, pessoal e não tem resultados. Os ucranianos bloquearam todos os canais com assaltos. Já estão na cabeça desses caras, né? Ou seja, o que eles falam aqui é que, tem gente dizendo aqui justamente que eles esperavam uma vitória em Avdiivka, então. Esse encontro do Putin estava planejado para ser a comemoração da tomada de Avdiivka, ou do cerco de Avdiivka, com a quantidade de recursos, né, com o ímpeto que eles foram, porque eles realmente foram com tudo para cima ali, e estavam planejando planejando festejar a tomada de Avdiivka, e que bom que foram desapontados. E agora será que vai ter uma purga, né? Não é estranho, não seria estranho isso acontecer, não. Certamente alguns comandantes ali vão acabar sofrendo com isso daí, né? Uma informação curiosa, os russos botaram um monte de MiG-31K, que são aqueles aviões capazes de lançar o míssil Kinjal, que é um míssil avançado russo, na base de Sevastopol. Tá vendo? Estão aqui, ó, bonitinhos na pista de pouso, sem nenhuma proteção, sem nada, estão aqui, ó, direitinhos ali, assim, quase pedindo, vem Storm Shadow, né, pedindo isso aqui, né, e o MiG-31K é uma variação do MiG, né, os russos não têm tantos desses aviões assim, não, então seria realmente uma coisa linda de acontecer, né, tem aqui mais aqui,
Segundo estão dizendo, os russos queriam botar esses aviões MiG próximos de Israel. Eles estão preocupados lá com o Oriente Médio, né? Então botaram aqui em Belbek, que é nesse aeroporto aqui, perto de Sevastopol. Belbek, esse aeroporto aqui. E justamente você vê que, do ponto de vista russo, é o lugar mais perto que tem aqui, né? Eles poderiam ter botado em algum lugar aqui no sul da Rússia também, né? Mas provavelmente eles não têm uma estrutura tão boa quanto em Sevastopol. Enfim, estão praticamente pedindo para os ucranianos usarem o Storm Shadow, né? O pessoal ainda está falando aqui, ó, os mesmos fotografias de Belbek tomados pelos satélites americanos que o Raibar falou. Eles apontam que os aviões estão lá como se nada tivesse acontecido. Não tem cobertura, não tem proteção de mísseis e drones. O autor do canal estava se sentindo perseguido por questões há mais de um ano. Por que os eventos que acontecem... Por que a gente finalmente não aprende com os eventos que acontecem, né? Isso, continua não aprendendo. Tomara que não. Então estão pedindo um missilzinho aqui, um Storm Shadowzinho, esses aviões. Bom, para complementar, vamos falar de dois assuntos que têm a ver aqui com o Brasil, né? O GSC é o Global Engagement Center, é um órgão do Departamento de Estado americano que faz justamente um mapeamento de grupos agressivos ou grupos subversivos no mundo todo, e no caso eles têm focado muito em desinformação, e eles fizeram um relatório especial falando sobre o caso da nova resistência no Brasil. Logo que surgiram posts desse grupo, eu apontei para o pessoal que é um absurdo isso daí, os caras são nazistas. Literalmente, o que eles estão falando ali é nazismo, é nacionalismo junto com comunismo. Não, porque a economia tem que estar a serviço do Estado e que a preocupação principal tem que ser o Estado e não sei o que lá. Pô, isso é nazismo, pô, não tem outra coisa, não tem outro nome para isso, né? E daí, esse pessoal sempre foi muito estranho. E eu digo mais, eles não são os únicos aqui no Brasil. Tem o pessoal integralista também, que, cara, é nazismo aquilo, não tem outro nome para chamar aquilo ali. A ideologia dos caras é toda essa, contra a liberdade econômica, e o Estado tem que ser grande, tem que controlar tudo, não sei o que lá. Seria socialismo se fosse o internacional socialismo, que é o socialismo que foi tentado da União Soviética e coisa e tal. Mas como é um nacional-socialismo, eu não preciso nem explicar para vocês o que é nacional-socialismo, né? É nazismo. Enfim, essa é a ideia dos caras. E é impressionante como é que isso pega força aqui no Brasil, por aquele motivo que eu falo para vocês. O brasileiro médio, ele tem uma certa, eu diria que é inveja dos americanos, ou ressentimento, porque se você parar para pensar do ponto de vista da história, os Estados Unidos têm muito em comum com o Brasil. Se você pegar 1800 e lá vai pedrinha, a economia brasileira era mais ou menos do tamanho da economia americana, era uma coisa mais ou menos comparável. De lá para cá, os Estados Unidos hoje em dia é uma potência mundial e o Brasil é a merda que a gente está aqui, né? Então, ou seja, parece que isso desperta entre muitos brasileiros uma certa inveja dos americanos, e ainda tem aquela ideia de imperialismo, não, que se eles são ricos, então a gente é pobre porque eles são ricos, porque eles roubam a gente, o que é uma ideia idiota. Economia não é um jogo de soma zero, o fato de alguns serem ricos não quer dizer que eles roubaram de outras pessoas para ficarem ricos. Essa ideia é falsa, essa ideia de que Portugal roubou o ouro do Brasil, por isso que o Brasil é pobre. Cara, se você pegar a quantidade de ouro realmente que foi tirado do Brasil, é irrelevante em termos de economia hoje em dia, não faz diferença nenhuma. Isso, assim, foi errado? Eu acho que foi errado, né? Não deveriam ter feito isso, mas enfim, é irrelevante para a situação econômica do Brasil atual hoje em dia, né? O Brasil tá na merda que tá pelos erros do governo brasileiro e da população brasileira, que botou um monte de político idiota lá na frente. Para começar, botou o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi um dos grandes responsáveis pela merda que a gente tá, e é a minha grande decepção, né? O povo brasileiro, depois o cara deu um golpe no Brasil, o povo foi lá e votou no cara. Então, assim, não é um problema só dos políticos aqui no Brasil, o povo brasileiro tem problemas mesmo. E agora com o Lula, mesma coisa. O Lula roubou pra caralho, um corrupto, todo mundo sabe que esse cara não presta, tem ideias ultrapassadas, que é socialismo. Não vou dizer que ele vai conseguir implantar o comunismo aqui, eu acho que ele não vai, mas querer ele quer. Ideias ultrapassadas. Quando a gente consegue tirar o cara do poder, os idiotas dos brasileiros vão lá e botam essa porcaria no poder de novo. Eu não sei como é que esse pessoal... É por isso que o Brasil tá na merda. É por isso. O resultado é esse, né? Enfim, mas aí que tá.
existe muita gente aqui no Brasil que tem essa ideia de anti-americanismo. E é curioso isso, porque se você pegar as correspondências do sistema do serviço secreto da Tchecoslováquia, que atuava aqui no Brasil na época, em 64, né, eles têm documentos que eles falam que é isso. Esse era o planejamento deles. O caminho para transformar o Brasil no comunismo lá em 64. Eu não estou dizendo que eles iriam fazer isso, tá? A gente não sabe se fariam ou não. É o tipo da coisa que é inútil especular. Havia chance de uma revolução comunista no Brasil em 64? Não sei, não tem como saber. Mas que havia gente pensando nisso, havia. Havia certamente gente pensando nisso. Se iria dar certo, não dá para saber, né? Mas, enfim, o serviço tchecoslovaco que atuava aqui no Brasil, eles tinham relatórios falando isso. O caminho para transformar o Brasil em comunista é usar o anti-americanismo. É você ficar com esse negócio que, não, que os americanos exploram a gente, que os americanos são imperialistas e que a gente tem que se revoltar contra a Europa e contra os Estados Unidos. E aí você cai no colo de quem? Cai no colo dos idiotas que o Lula está sentado. Irã, Rússia, China. Ou seja, é por isso que é burrice mesmo que o Brasil está na situação que está, do pessoal ficar com esse negócio. Não estou dizendo que os Estados Unidos são santinhos e não fazem nada errado. Não estou dizendo isso. É lógico que eles fizeram muita coisa errada. Já critiquei abertamente aqui a invasão do Iraque, acho que foi um erro enorme. Enfim, não estou dizendo que eles são bonzinhos, mas ficar com esse negócio de, não, se vem dos Estados Unidos, nós temos que brigar com os Estados Unidos, tudo dos Estados Unidos é ruim, da Europa, tudo é ruim que vem da Europa, não sei o que lá. Eu critico muito a relação do Brasil com a Europa, porque eu acho que tem muito protecionismo econômico europeu, essa agenda verde, agenda ambiental, é puro protecionismo, eu critico muito a Europa por isso, mas também não é para virar e falar, não, vamos brigar com a Europa, vamos entrar em guerra com a Europa, vamos rejeitar tudo. Não é isso, né? E esse sentimento é que esse pessoal explora, que a Nova Resistência explora, que os integralistas exploram e que tem mais meia dúzia de grupelho aí pela internet explorando também. Isso é muito perigoso, isso tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é o caminho do comunismo aqui no Brasil. Não o Lula. O Lula não consegue implantar o comunismo no Brasil. Vai tentar. Tentar ele vai tentar. Mas eu tenho certeza que por aí não vai. Agora, pelo anti-americanismo, aí você chega lá. E repara, esse Nova Resistência, ele se vende como um grupo de direita, né? Ou seja, não faz sentido nenhum. E justamente é o quê? Os russos tentando influenciar na discussão política brasileira. Eu não vou mostrar o relatório aqui, não tem nada de relevante, nem é um grupo tão relevante assim, até porque é tão cringe os posts dele que o pessoal se afasta de cara, mas infelizmente desinformação tem isso, né? Uma pessoa ou outra cai nesse papo aqui, e lá eles estão mostrando como é que, de fato, esse grupo é ligado diretamente à Rússia, não tem nenhuma coisa de, não, eles apoiam, têm as mesmas ideias. Não, o pessoal é patrocinado mesmo, né? E como esses tem, eu tenho certeza que tem muita coisa aqui no Brasil. Eu já reclamei aqui várias vezes, eu acho que o governo brasileiro deveria investigar melhor esse tipo de influência russa aqui no Brasil, inclusive dentro do próprio governo, que eu suspeito que seja muito maior do que eles tenham ideia, né? Então é isso daí, não tem nenhuma novidade. Isso aqui é a mesma história de sempre, mas mostra o risco que eu estou falando para vocês. Anti-americanismo é o caminho para o comunismo aqui no Brasil. E bom, tem uma outra notícia aqui, que são as russas vindo dar à luz aqui no Brasil, né? Também na Argentina, elas têm vindo aqui para a América do Sul dar à luz por uma série de motivos. Parece que lá na Rússia, não é que os médicos sejam ruins, mas elas temem questão de não serem ouvidas na hora do parto, não poderem escolher como vai ser o parto, esse tipo de coisa, e aqui no Brasil elas conseguem isso, né? Além disso, quem vai dar à luz agora, no final do ano, para pensar, né? Lá vai estar frio pra caramba. Esse tipo de coisa acaba sendo chato. Ok, os hospitais todos têm aquecimento e coisa e tal, mas é sempre desconfortável a coisa. Aqui no Brasil, o verão vai estar quente, coisa e tal. Enfim, tem vindo muita russa aqui dar luz para o Brasil, ainda tem a vantagem do passaporte, mas isso não é um movimento recente não, tá? Como elas falam aqui, desde 2015 vem muita gente da Rússia dar luz aqui no Brasil. O pessoal mais rico, evidentemente, né? Enfim, é isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.